Talvez nenhum outro tipo de animal seja tão nefasto para os seres humanos quanto os mosquitos. Eles transmitem agentes infecciosos de diversas doenças que se tornaram grandes flagelos ao longo da história da humanidade. Além da malária e da filariose, os mosquitos transmitem outras doenças, mais de etiologia viral. São infecções originalmente restritas ao ambiente silvestre e que passaram a causar transtornos à saúde pública das populações residentes nas áreas urbanas e semiurbanas dos países de clima tropical e subtropical. Conhecidas como arboviroses, seus agentes denominam-se arbovírus e têm diferentes características moleculares e antigênicas. Dentre as arboviroses transmitidas por mosquitos de maior incidência no ambiente urbano, destacam-se a dengue, a zika, a chikungunya, a febre amarela, a febre do oeste do Nilo e outras arboviroses causadoras de encefalites. Coincidentemente, os vírus dengue, zika, febre amarela e chikungunya são transmitidos pelo mesmo vetor. A dengue representa um dos principais problemas de saúde pública no mundo desde os anos 1980. A disseminação recente da chikungunya e da zika nos países onde já existem casos de dengue desestabilizou ainda mais os sistemas de saúde. Especialistas da Organização Mundial da Saúde estimam que mais de 2,5 bilhões de pessoas vivem sob o risco de contrair uma dessas enfermidades. A rápida disseminação dos casos de Zika pelos diversos países do continente americano levou a OMS a declarar situação de emergência na saúde pública internacional, principalmente devido à relação da Zika com casos de microcefalia e outras complicações neurológicas, relatadas em neonatos durante a epidemia por esse tipo de vírus no Brasil em 2015. O vírus da dengue e da zika estão classificados no grupo dos flavivírus, o vírus da chikungunya no grupo dos alfavírus.
As partículas dos flavivírus e dos alfavírus são arranjos moleculares esféricos. Os flavivírus medem aproximadamente 50 nanômetros de diâmetro. Já as partículas dos alfavírus medem 60 nanômetros. Portanto, trata-se de agentes que só podem ser visualizados ao microscópio eletrônico. Mesmo assim, o que o microscópio mostra é a sombra ampliada da partícula viral. Na composição química desses vírus, há moléculas de glicídios, lipídios, proteínas e ácido ribonucleico de fita simples. É o conjunto das análises físico-químicas que possibilita a representação das partículas nos modelos atuais. Em relação ao vírus da dengue, existem 4 sorotipos, diferenciados entre si de acordo com as suas características antigênicas e genômicas. São conhecidos como dengue do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3 e do tipo 4. Para os vírus da chikungunya e da zika, é conhecido apenas um sorotipo para cada um deles. Os vírus da dengue, da zika e da chikungunya são transmitidos aos seres humanos durante a picada de fêmeas de mosquitos do gênero Aedes. No gênero Aedes, a espécie Aedes aegypti é a mais envolvida na transmissão desses vírus. No entanto, também há relatos de mosquitos de outras espécies, como Aedes albopictus e Aedes polinesiensis, como transmissores de uma ou mais das citadas viroses. Os mosquitos da espécie Aedes aegypti foram disseminados pelo planeta a partir do continente africano. Com o estabelecimento das grandes rotas marítimas de comércio intercontinental, essa espécie foi, gradualmente, ocupando países de clima tropical e subtropical, contribuindo assim para os surtos ou epidemias de febre amarela, dengue, chikungunya e zika, nas áreas urbanas e periurbanas desses países. A espécie de mosquito Aedes albopictus, também conhecida como tigre asiático, é nativa das regiões sul e sudeste da Ásia. Com a rapidez dos meios de transporte atuais, essa espécie vem se disseminando pelos países de clima tropical, subtropical e temperado. Está relacionada às epidemias de dengue, chikungunya e zika nas zonas rurais e periurbanas de países asiáticos, africanos e da Oceania. No caso do chikungunya, é vetor em ilhas do Oceano Índico e nas regiões europeias de clima temperado que abrangem o norte da Itália e o sudeste da França. Já em relação à dengue, é vetor no sul da França e na Croácia, na Península Pelješac. Já os mosquitos da espécie Aedes polinesiensis são encontrados principalmente
nos países situados nas ilhas que fazem parte do Triângulo Polinésico, na Oceania, e estão relacionados com a transmissão de dengue nas áreas rurais. Há suspeita de terem participado na epidemia de Zika na Polinésia Francesa. Anatomicamente, o corpo dos mosquitos é formado por 3 grandes partes: cabeça, tórax e abdômen. No tórax encontram-se os apêndices de locomoção, 3 pares de patas, um par de asas e um par de halteres. Além disso, há 2 pares de espiráculos lateralmente por onde respiram. As fêmeas Aedes aegypti possuem 2 tufos de escamas brancas sobre o clípio, ausente em Aedes albopictus e Aedes polinesiensis. Porém, é no tórax que estão as principais características morfológicas externas que diferenciam as espécies Aedes aegypti, Aedes albopictus e Aedes polinesiense. Nos Aedes aegypti, o escudo torácico possui um revestimento marrom escuro e apresenta escamas brancas e prateadas, que formam uma figura em forma de lira. Por sua vez, os Aedes albopictus e Aedes polinesiense mostram uma nítida faixa longitudinal de escamas brancas sobre um escudo torácico enegrecido. No abdômen, são observadas as características morfológicas externas que diferenciam as espécies Aedes albopictus e Aedes polinesiensis. No lado dorsal do abdômen dos Aedes albopictus, verifica-se que há manchas formadas por escamas brancas, tanto lateralmente quanto transversalmente, em forma de faixa. Já nos Aedes polinesiensis, essas manchas são restritas à parte lateral e lembram um C voltado para a frente. Nas 3 espécies, as pernas apresentam partes revestidas de escamas escuras intercaladas com áreas de escamas brancas. Na cabeça, encontram-se os principais órgãos dos sentidos: um par de olhos compostos, um par de antenas, um par de palpos maxilares e os palpos labiais, estes últimos localizados na ponta da tromba. Os olhos dos mosquitos são formados por um conjunto de omatídeos detectores de luz. Cada omatídeo tem seu cristalino e sua córnea próprios. E o nervo óptico individualizado, responsável por conduzir a informação ao cérebro. Os olhos compostos propiciam a detecção de movimentos com precisão 5 vezes maior que a do olho humano. A espécie Aedes aegypti possui de 421 até 492 omatídeos em cada olho. O cérebro faz parte do sistema nervoso central e está interligado ao resto do corpo do mosquito por meio da cadeia ganglionar ventral, constituída por 3 pares no tórax
e 6 pares no abdômen. As antenas compõem-se de 15 ou 16 segmentos e são órgãos essencialmente sensoriais. As antenas dos machos são exuberantes, enquanto as das fêmeas são discretas. Entre os olhos e abaixo das duas antenas, encontra-se o par de palpos maxilares. Nas fêmeas dos Eddes, os palpos maxilares são curtos. Nos machos, alongados. Logo abaixo, encontra-se o aparelho bucal do tipo picador-sugador, representado pela tromba, onde se distinguem 2 estruturas, o lábio e a labela. O lábio é uma espécie de calha alongada e flexível, que serve para a sustentação dos 6 elementos abrigados longitudinalmente no seu interior. São eles: um par de maxilas, um par de mandíbulas, o labro ou canal alimentar e a hipofaringe. Ao longo da hipofaringe passa o canal por onde flui a saliva. A saliva dos mosquitos tem ação anticoagulante e vasodilatadora, além de servir para lubrificar o conjunto de estiletes do aparelho bucal, de modo a facilitar a alimentação. O canal salivar está ligado à bomba salivar, e às glândulas salivares, onde a saliva é produzida e armazenada. O labro está ligado aos órgãos do aparelho digestivo, que são o cibário e a bomba cibarial, a faringe e a bomba faringeana, o esôfago, os divertículos dorsais, o divertículo ventral, o estômago ou intestino médio, a válvula pilórica e os tubos de Malpighi, envolvidos na excreção e reabsorção de água, o íleo, cólon, o reto, o ânus. O aparelho reprodutor feminino é composto de vagina, glândula acessória, espermatecas, oviduto comum e ovidutos laterais, um par de ovários compostos por conjuntos de ovaríolos. A alimentação principal dos mosquitos, na forma alada, visa a suprir o metabolismo energético. Tanto os machos quanto as fêmeas dependem da ingestão de carboidratos, que são provenientes do néctar das flores e polpas das frutas.
À medida em que ingerem, esse alimento é armazenado no divertículo ventral. Para ser utilizado de acordo com as necessidades energéticas desses insetos. A alimentação sanguínea é exclusiva das fêmeas. O sangue tem grande importância tanto para a reprodução da espécie quanto para a disseminação dos vírus. As fêmeas buscam alimentarem-se de sangue para garantir a maturação de seus ovócitos e, nessa atividade para garantir a perpetuação da espécie, transmitem agentes etiológicos de doenças. A alimentação sanguínea geralmente ocorre depois da cópula. Para a punção do sangue, a fêmea utiliza o conjunto de estiletes do aparelho bucal, que é introduzido na epiderme em busca dos capilares sanguíneos localizados na derme. Se o indivíduo picado tiver vírus na circulação sanguínea, os vírus são ingeridos junto com o sangue e chegam ao estômago. Saciada, a fêmea do mosquito busca abrigo. Em lugar escuro, úmido e protegido de correntes de ar. Para fazer a digestão, que fornecerá os nutrientes necessários à maturação de seus ovócitos. Os mosquitos também são infectados pelos vírus. Completado o período de gestação, 3 ou 4 dias após um repasto sanguíneo completo, a fêmea do mosquito deixa seu abrigo de repouso. Já com seus ovócitos maduros, procura lugares adequados para depositar os ovos.
Feita a postura dos ovos, parte à procura de mais sangue para maturar a próxima postura. Esse comportamento ocorre ciclicamente, geralmente a cada 3 ou 4 dias. Porém, devido ao seu comportamento arisco, as fêmeas de Aedes aegypti, Aedes albopictus e Aedes polinesiensis podem se alimentar do sangue de várias pessoas entre cada desova. Assim, se uma fêmea dessas espécies estiver apta a transmitir um dos citados vírus, poderá contaminar várias pessoas entre cada ciclo de oviposição e hematofagia. Uma fêmea que sugou sangue contendo vírus não está apta imediatamente a transmitir o vírus, porque uma série de eventos de interações entre o vírus e o organismo dos mosquitos e algumas etapas de propagação do vírus no inseto serão necessárias. Após ingerir sangue infectado, as partículas virais vão se aderir e penetrar nas células do epitélio do estômago do inseto. Algumas horas depois, cada célula infectada começará a liberar novas partículas virais que infectarão as células vizinhas. Com o passar do tempo, em um período que varia de 2 a 10 dias, de acordo com o vírus, praticamente todo o epitélio do estômago estará infectado. Nos mosquitos suscetíveis, as partículas virais produzidas no epitélio são disseminadas pela hemolinfa, que é um fluido e por onde os vírus se propagam para outros tecidos e órgãos, tais como patas, asas, ovários, cabeça, tecido nervoso e, finalmente, glândulas salivares. Essa disseminação de vírus para os tecidos e órgãos secundários, como o tecido nervoso e as glândulas salivares, é controlada geneticamente. Sua velocidade é influenciada pela temperatura do ambiente. Geralmente, as partículas virais se disseminam mais rapidamente quando a temperatura ambiente é mais elevada e demoram mais quando a temperatura é mais baixa.
Apesar de infectada pelos vírus, uma fêmea ainda não é transmissora de dengue ou de zika durante seu primeiro ciclo de desova. Ela se tornará transmissora ou infectante quando as partículas virais estiverem acumuladas no interior das suas glândulas salivares e disponíveis na saliva, o que demandará de 8 a 14 dias. Por outro lado, a presença de partículas virais na saliva dos mosquitos infectados com chikungunya já pode se dar em 3 dias, depois de ingerir sangue infectado. Ou seja, uma fêmea infectada sugará sangue e desovará várias vezes antes de ser capaz de transmitir os vírus dengue ou zika, exigindo sobrevida de 1 a 2 semanas, muito mais que o necessário para a transmissão do vírus chikungunya. Uma vez que existam partículas virais na saliva, cada vez que a fêmea se alimentar de sangue, injetará vírus juntamente com a saliva. Desse modo, os vírus serão transmitidos para os novos indivíduos, que poderão ou não apresentar o quadro da doença, dependendo da sua suscetibilidade, que é determinada pelo estado imune e pelas características genéticas de cada pessoa. As fêmeas dos mosquitos continuarão transmitindo um dos vírus da dengue, chikungunya ou zika ao longo de toda a sua forma de vida alada, que pode durar de 30 a 40 dias.